paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional. E hoje o título desse devocional se chama Holofotes. Se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. E diz: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Glória a Deus. A evolução no devocional diz: o Filho de Deus não se concentra no que é ruim. Seu foco está na palavra de Deus, na ordem que recebeu. Tudo que ele faz para Deus e confia em sua palavra. Por isso, não murmura, não vive reclamando, não se envolve em fofocas, nem cria problemas. Assim, ele se torna irrepreensível e inculpável, diferente dos filhos deste mundo. Se o mundo já está pervertido e corrupto, no tempo em que o apóstolo Paulo escreveu esse alerta, quanto mais nos dias de hoje. A diferença entre os que são de Deus e os que não são tem de ser ainda maior. É na luz que os perdidos encontram esperança, caminho e direção. Então, ainda que pareça inútil agir corretamente onde todos fazem o mal, lembre-se da sua missão. Um luzeiro no mundo de trevas, mostrando com suas atitudes que é possível ser de Deus, sem reclamações, sem murmurações, olhando tudo com os olhos da fé. Muitos que hoje o criticam estão secretamente observando suas ações e reações. Um dia, quando precisarem de ajuda, certamente saberão onde procurar o socorro. Por isso, não adianta tentar se esconder. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14, 16. E o conselho do rodapé é: seja luz hoje, por onde você for. Vamos à palavra de Deus, ler Filipenses 2, onde se encontram os versículos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito Santo, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Glória a Deus. É Paulo falando para os filipenses, para os Filipos, para a igreja de Filipos, os filipenses. Qual é nosso caráter, como deve ser o nosso caráter, né? Glória a Deus. E é desse jeito, irmãos, não é fácil viver as contendas, aquilo que temos vivido a cada dia, a cada ano que se inicia e se encerra. Não é fácil nós mostrarmos a luz, porque nós também muitas das vezes passamos muitas injustiças, muitas situações que não podemos olhar, porque se olharmos vamos ficar questionando, e nós sabemos que o mundo cada vez caminha para a destruição. E se na época, como foi falado no devocional, se na época de Paulo ele já escreveu esse alerta, imagina hoje em dia, e imagina para o nosso futuro, como será. Que a gente tenha certeza, mesmo que quando nós não somos cristãos, é que o mundo ele vive em trevas, em violência, em contendas, confusões, injustiças, mentiras, hipocrisias. Nós vemos que há muita murmuração, há muita confusão, há muitas pessoas que se encontram perdidas não só nos seus caminhos, mas dentro de si. Então nós sabemos que só com o Senhor Jesus e obedecendo a palavra dele, buscando ele, nós vamos ter o caráter do Filho de Deus. E na palavra do Senhor, quando Paulo fala de como foi Cristo Jesus, o exemplo que ele nos deixa, por ele ter passado de Filho único do nosso Deus para ser primogênito, e ele se fez em carne, se fez em imundo, em pecado, em como nós somos incapacitados, mas ele veio em carne para nos salvar. E a humildade de Jesus no propósito e no plano de Deus para a humanidade, nós vemos como ele foi humilde, porque ele se assemelhou a nós. Ele se fez em forma de homem, ele humilhou a si mesmo e obedeceu até a morte, e a morte de cruz. E nós não conseguimos muitas das vezes fazer dessa forma. Nós não conseguimos olhar para o outro como se o outro fosse maior do que nós. Se nós olharmos no meio cristão, a briga está difícil para ter o holofote. Um quer ser o melhor que o outro. Um quer ter mais unção que o outro. Um quer ter mais sabedoria que o outro. Um quer ter mais poder que o outro.
E esses sentimentos não são dos filhos de Deus. Quem queria poder, quem queria ser melhor, está condenado à morte eterna, ao fogo eterno. E está próximo à condenação. Então a gente tem que olhar a ambiguidade dos sentimentos de quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Porque quem é filho de Deus é filho de Deus. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Não adianta, não tem meio termo. Então o conselho é para que nós sejamos luz. E para nós sermos luz, o que nós temos que fazer? Nos humilhar, compreender a nossa incapacidade, a nossa limitação. Nós não podemos murmurar. Não é fácil não murmurar, porque muitas das vezes todo o cenário, tudo nos faz murmurar, nos faz reclamar, nos faz muitas das vezes criar problema para nós mesmos. Muitas pessoas estão vivendo como uma panela de pressão pronta para explodir, porque estão vivendo problemas que parecem impossíveis, problemas que duram dias intermináveis, mas os nossos dias não são como os dias do Senhor. Nós não compreendemos muitas das vezes aquilo que passamos, e aí murmuramos, é um ciclo, e aí reclamamos, e aí olhamos para a nossa limitação, e olhamos para o em volta, e não enxergamos uma saída. E aí a gente cai no laço do diabo, que é isso que ele quer. Que nós venhamos a reclamar, murmurar, nos revoltar contra a situação que estamos vivendo e voltarmos a ser trevas, para ficar andando conforme ele. Mas nós temos que colocar dentro de nós, e é muito difícil isso, colocar dentro de nós a compreensão que nós somos luz. E quando eu estava lendo aqui o devocional nesse último parágrafo, e ele falava, muitos que hoje o criticam, por que nos criticam? Porque a gente está andando contra o mundo. Muitas pessoas olham para nós porque a gente não está tendo ações e reações que eles teriam ou que esperam que uma pessoa que não é filho de Deus tenha. Então, essas pessoas, elas estão nos observando, porque elas, quando precisarem de ajuda, elas vão procurar socorro conosco. Por quê? Porque elas não vão nos ver fazendo e replicando as coisas que elas também fazem porque estão no mundo. Elas vão buscar a nós porque elas vão ver que nós estamos enfrentando trancos e barrancos, mas não largamos a presença do Senhor. Elas vão olhar para nós e vermos, não, fulano de tal está passando isso e isso, mas ela não está fazendo isso, ele não está fazendo aquilo. Ah, se fosse eu, já faria, se fosse outro fulano, já faria. Então, isso vai mostrar para essas pessoas quem nós somos. E nós temos que resplandecer a luz que habita dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Não é fácil, às vezes temos que silenciar, às vezes temos que negligenciar o nosso achismo, vozes que falam ao nosso ouvido, vozes que insistem em aumentar o tom para ver qual vai ser a nossa reação. Essa semana mesmo eu estava fazendo uma coisa e veio uma voz mostrando a impossibilidade, a improbabilidade e querendo atiçar dentro de mim para que eu viesse a murmurar do Senhor. E eu ouvindo aquilo ali, eu falei, está repreendido. Mas é fácil? Não, não é fácil. Porque eu ainda cheguei a ouvir. E aí eu rebati com a palavra que Deus tinha me dado essa semana. É um combate, irmãos. É uma guerra dentro de nós. E vai vencer a guerra aquele que está alimentado. Quem está sendo alimentado? O Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus? Ou vamos continuar nos alimentando com as nossas contendas, com distrações, com situações, com olhar de repreensão, olhar de murmuração, olhar de briga, olhar de aborrecimento? Porque nós estamos num combate diário contra nós mesmos. E nós precisamos vencer esse combate sendo luz. Nós não podemos esconder a luz que habita em nós.
E é muito engraçado quando ele falou sobre isso, que eu me lembro de muitas pessoas que me criticavam e eu acabei dando conselhos para essas pessoas. E há pessoas ainda que olham para mim e falam: mas você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, deveria fazer aquilo outro, mas eu não faço. Porque não foi o Senhor que me mandou fazer nada, e eu só vou fazer o que o Senhor me manda. Então que nós sejamos assim, luz, não só para a nossa vida, mas nós sermos luz para outras pessoas, para resplandecer a luz do Espírito Santo de Deus em nós, para que essas pessoas sejam alcançadas, como nós fomos alcançados. Que nós também éramos desobedientes e agora nós somos obedientes. E temos que continuar sendo obedientes. Nós não tínhamos a presença do Senhor e hoje nós temos a presença do Senhor. Então nós temos que compreender que antes não tínhamos a salvação e agora nós temos a salvação. E nós temos que propagar a obra da salvação para que essas pessoas também possam ser salvas e elas possam ser retiradas desse mundo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Quero glorificar, exaltar o Teu santo nome, Te bendizer e Te agradecer. Te pedindo, ó Deus, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair no pecado, na murmuração, nas brigas, nas contendas, nas reclamações, na desesperança. Não nos deixe olhar para nada, Pai, mas simplesmente olhar para o Senhor, ter foco nos céus, foco no Senhor, foco na Tua palavra, foco no que o Senhor tem nos ordenado. Pai, nos ensina a ter o caráter de filhos de Deus. Nos ensina, Senhor, a nos concentrar naquilo que é bom, na esperança, no fortalecimento, na glória do Senhor, na bondade do Senhor, na bondade de Cristo ter dado a sua vida em cruz por nós. E hoje, com todo o poder, onde todo joelho se dobrará, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças te damos, ó Deus, por poder sermos participantes dessa promessa, participantes da Tua palavra, participantes de sermos Seus filhos, filhos amados, Pai. Não nos deixe, Senhor, que nada, nem nossos pensamentos, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, sejam contaminados pelas trevas, pelo sugestionamento do inferno, Pai, mas que nós sejamos luz para nossa saúde, para nossa mente, para nossa salvação e para alcançar vidas que estão, Senhor, em trevas, como nós também estivemos no passado, Pai. Que brilhe, Senhor, a vossa luz em nós, porque sem o Senhor nós não teremos luz, não teremos boas obras, não teremos o que falar, Senhor, das boas novas do Senhor para essas vidas que precisam ser curadas, libertas e transformadas, Pai. Que nós venhamos ter, Senhor, o caráter do Senhor. Que nós venhamos procurar, Senhor, sermos luz. Que nós venhamos, Senhor, resplandecer o amor do Senhor em nós, para que essas vidas sintam esse amor e elas possam, Senhor, declarar que o Senhor é o único Senhor e Salvador da vida delas. Eu te entrego, ó Deus, esses nomes do caderno de oração. Eu te entrego esses nomes, Senhor, das nossas redes sociais, essas famílias. Eu te apresento essas vidas para que elas sejam curadas, libertas, transformadas, alcançadas, Pai. Que elas possam, Senhor, ouvir a sua voz. Que elas possam, Senhor, calar as vozes do mundo, as vozes de malícia, as vozes da mentira, Pai. As vozes da incredulidade, as vozes da dúvida, Pai. Nos ensina, Senhor, a caminharmos corretamente, ouvindo somente a Tua voz, Pai. Tira de nós, Senhor, toda falta de humildade, toda falta, Senhor, de entendimento que nós somos servos. E como servos temos que obedecer ao nosso Senhor. Que esse espírito de holofotes, que esse espírito de estar em mídia, desse espírito, ó Deus, de sermos melhores, maiores,
soberanos caia por terra em nome do Senhor Jesus, do meio da tua igreja também, Pai. Que nós sejamos sinceros, que nós sejamos humildes, que nós sejamos compreendedores da tua palavra, não somente ouvintes, mas praticantes dela, para que nós possamos resplandecer a luz do Senhor em nós, para que o mundo nos veja e que eles possam replicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado a fazer. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.